Som. A paz do Senhor, irmãos. Vamos colocar de pé. Vamos orar. Senhor, toma nossas vidas nas tuas mãos. Nos conceda, Senhor, a comunhão com o teu Espírito. Que toda preocupação, toda ansiedade, todo cansaço, Senhor, seja retirado nesta hora, para que possamos, ó Deus, aprender de Ti, aprender da Tua palavra. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ainda de pé, Marcos capítulo 8, verso 31 ao 38. Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 31 ao 38. Amém? Diz assim: então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamado à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Amém, irmãos? Assentados. Só recapitulando, na semana passada nós falamos do custo do discipulado. E quando falamos do custo do discipulado, nós falamos ali a questão da cruz. E nós explicamos ali na semana passada o que era o simbolismo da cruz naquela época. Lembrando que Jesus ainda não havia sido crucificado e a cruz simbolizava a vergonha, era uma pessoa rejeitada da sociedade, era uma pessoa que estava condenada. E agora o texto que nós estamos lendo, lá em Marcos capítulo 8, retrata uma outra situação que nós vamos estudar hoje. Hoje o tema da aula é o discipulado e a cruz. Então, vamos recapitular. O significado da cruz, então, é vergonha, humilhação. Era esse o significado da cruz naquela época. Então, o texto que nós lemos, Jesus estava ali, ele começa a ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, e fosse morto. Então, Jesus está dizendo para os seus discípulos ali, é necessário que isso aconteça, é necessário que eu vou sofrer, é necessário que vai haver perseguição, é necessário isso. Jesus deixa claro isso. E Jesus deixa claro também que ele seria morto, mas que no 3º dia ele ressuscitaria. Lembram os irmãos que quando 2 discípulos estavam indo no caminho de Emaús, eles não se lembravam dessa palavra. E esses discípulos estavam com Jesus aqui quando Jesus falou isso. Eles estavam ali ouvindo o que Jesus estava ensinando. E aí, irmãos, a gente vê que Jesus não escondeu as lutas que ele iria enfrentar e nem que os discípulos iriam enfrentar. O que Jesus está dizendo é: vocês também vão passar por isso. E aí Pedro, aquele Pedro que nós já conhecemos, ele reprova o que Jesus fala.
Ele deve ter falado para Jesus assim: não, ninguém vai te tocar, ninguém vai mexer contigo, eu estou aqui, nós vamos deixar. Ele começou a falar contra aquilo que Jesus estava falando. E quando Jesus ouviu isso, chamou Pedro e repreendeu Pedro e falou: aparta-te de mim, Satanás. Ele repreendeu Pedro porque Pedro estava focado naquilo que era humano, no projeto humano, naquilo que era natural. Pedro não estava focado naquilo que era espiritual, naquilo que era o profético, naquilo que era a vontade de Deus. Pedro analisou aquela situação como homem. E aí Jesus fala assim: arreda Satanás, porque não cogitas tais coisas de Deus. Ou seja, o teu pensamento não é o pensamento de Deus, o teu pensamento não é o projeto de Deus, o teu pensamento está para aqui. Não é que Pedro teve um pensamento ruim, Pedro, no pensamento humano, naquela razão humana, Pedro queria preservar Jesus. Tanto é que quando entregam Jesus, qual foi ali o discípulo que agiu precipitadamente? Pedro puxou a espada e... Então Pedro, ele era essa pessoa que queria fazer do jeito dele. E é interessante que Jesus, quando fala isso, Jesus está repreendendo ele para dizer o seguinte: Pedro, você precisa ter o entendimento das coisas espirituais. Qual é o projeto do Pai? Qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade de Deus? E ele repreende Pedro, e aí ele começa então convocando a multidão. Aí ele chama a multidão, lembra aquela massa cinzenta, aquela multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, faz o quê? Negue, pegue. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí ele vai justificar essa frase, dizendo: se quem quiser vir após mim, eu pergunto aqui, nessa frase, quem quiser, ele está impondo. Ele está dizendo: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz. E aí, eu vou chamar a atenção, que depois nós vamos se aprofundar. Ele fala assim: tome qual cruz? Tome a sua cruz. Aqui traz um ensino muito importante para a gente. Então, cada um já tem a sua cruz. Não é uma cruz, tu não vai pegar a cruz de ninguém. Aí ele fala o seguinte, olha, agora ele está dizendo para a multidão toda: quem quiser, pois salvar a sua vida, ou seja, quem estiver preocupado apenas para essa vida aqui, vai acontecer o que com ele? Vai perdê-la. Lembra a parábola do homem que estava inquieto, ele fez celeiros para guardar a sua riqueza? Depois que ele guardou a sua riqueza, ele ouviu: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tu tens preparado? Para quem será? Às vezes o homem se preocupa tanto com isso aqui e esquece de Cristo, esquece de Deus. E ele fala: olha, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por causa de quem? Perder a sua vida por causa de quem? De Cristo. Está dizendo: e quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Aí, irmãos, a gente tem que prestar atenção nisso aqui, é muito importante. O que Jesus está ensinando aqui hoje para o discipulado é muito importante, porque nós se preocupamos com muitas coisas e esquecemos de focar em Cristo. Nós se preocupamos com tantas coisas, e aí Jesus começa ensinando: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Então, irmãos, o que está acontecendo ali? Jesus viu a necessidade de esclarecer aos seus discípulos com máxima clareza a respeito do sofrimento. Ele não escondeu nada do sofrimento.
O discipulado, nós temos que entender que o discipulado é uma união de uma pessoa com Jesus Cristo. Ou seja, o discipulado, ele se submete à lei de Cristo, ele se submete à cruz, ele se submete à vontade do Pai. Ninguém é forçado a tal escolha. Ninguém pode dizer, eu sou obrigado a fazer isso. Ao contrário, o texto enunciado, se alguém dirisse àqueles que, a despeito de todo sofrimento, queiram segui-lo. Se alguém, veja, Jesus primeiro ele fala do sofrimento que vai passar. Ele não falou para dizer, ó, quem quiser seguir vai ser rico, vai ser próspero, vai ter muitas coisas, não vai sofrer nada, não vai ter doença, não vai ter nada. Ele não falou isso. Ele falou do sofrimento. Quem quiser seguir, aí ele fala, ó, olha o sofrimento. Se alguém quiser seguir, independente de qualquer coisa que sejam feitas, de ofertas que sejam propostas, você sabe que haverá sofrimento. Pastor, então ser crente é sofrer? Nós vamos entender mais na frente. Sofrer, irmãos, é perder a salvação, isso é sofrer. Como dizia minha avó, arder no inferno, no fogo. Minha avó me assustava contando essas histórias. Ela tinha razão. E aí, irmãos, novamente, tudo depende da decisão do próprio discípulo. Mesmo em meio ao discipulado, ele se vê livre para escolher. Tudo é deixado em aberto, nada se espera e nada se impõe. O discipulado não é uma imposição. O que se dirá agora é decisivo. Assim, uma vez antes que a lei do discipulado vigore, o discípulo tem que se sentir livre para escolher. E aí a pergunta que Jesus faz, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Assim como Pedro, irmãos, negou, os irmãos lembram como Pedro negou Jesus? Antes que o galo cante, ele vai negar quantas vezes? 3 vezes. Então Pedro negou Jesus firmemente 3 vezes. O que esse texto está dizendo aqui, negar aqui, está usando a mesma expressão que quando Pedro negou. É negar a sua carne, é negar a sua razão, é negar o meu eu, é negar a minha vontade, é negar aquilo que é humano. O homem precisa ter um entendimento espiritual das coisas, não material. Negar é conhecer apenas Cristo e não a si próprio. Como que você sabe se você está sendo discipulado? Se você se tornou um discípulo de Cristo? Quando você começa a deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Cristo. Você abre mão da sua vontade e faz a vontade de Cristo. A renúncia diz tão somente, Ele vai à frente, apegue-se a Ele. É interessante isso, Jesus Cristo vai à nossa frente. Nós nunca estaremos sozinhos. O discípulo de Jesus nunca está sozinho. Ele vai à frente. Ele está no controle. A orientação é, negue a si mesmo, pega a sua cruz e faz o quê? Siga-me. Se é para seguir, quem está à frente? Jesus está à frente. Irmãos, a melhor coisa na nossa vida é quando Jesus toma a frente. Quando Jesus vai à frente. Quando Jesus vai à frente, irmãos, Ele abre o caminho, Ele providencia as coisas, Ele age em nosso favor. Então é importante que nós tenhamos isso na nossa mente. O discipulado em Cristo é tomar minha cruz e seguir Jesus, ou seja, Ele vai à frente. Não tenta, às vezes nós tentamos ir à frente de Cristo, nós tentamos primeiro fazer do nosso jeito, fazer da nossa maneira, e aí alguém fala assim, mas tu já orou por isso? E tu fala, rapaz, eu não orei ainda por isso. Eu vou orar. Mas primeiro a gente tenta de todas as maneiras fazer do nosso jeito. A outra parte do versículo fala, tome a sua cruz. Jesus, em sua graça, preparou os discípulos para essas palavras por meio do ensino da renúncia. Era necessário que o homem se renunciasse para ter entendimento de carregar a cruz. Para ter esse entendimento. Só estaremos preparados para carregar a cruz por causa dele, quando de fato esquecemos de nós mesmos. Você vai se deparar com a seguinte situação, em fazer a tua vontade ou fazer a vontade de Deus. Quem nunca se viu nessa situação? Quem nunca se viu numa situação que você fala, eu faço isso ou aquilo, será que Deus vai se agradar disso? Será que eu posso fazer isso? É aí
que o discipulado é exercido quando eu deixo de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Se conhecermos apenas a Ele e não conhecermos mais as dores da nossa cruz, pois Jesus é tudo o que vemos. Ou seja, quando nós conhecemos a Jesus, nós temos entendimento que Ele não escondeu de nós o sofrimento que Ele iria passar e nem que os discípulos iam passar. Se nós vermos, há um autor, não lembro o nome do autor, mas quando ele define igreja, ele dá a definição de igreja como aquela que sofre por Cristo. Se a igreja não sofre por Cristo, ele entende que não é igreja. Então é necessário um devido sofrimento. Então, irmãos, é interessante que quando nós queremos seguir Jesus, quem vai nos capacitar a carregar essa cruz? Ele mesmo vai nos capacitar a passar por essas provações, por essas perseguições, através da ação, da graça, da misericórdia, do amor. Ele que vai nos capacitar. Precisamos entender que a cruz não é tragédia nem infortúnios. É sofrimento resultante de uma união entre o homem e Cristo. É a união entre o homem e Cristo. A cruz não é um sofrimento casual, mas um sofrimento necessário. A cruz não é sofrimento relacionado à existência mundana, mas o sofrimento próprio da existência cristã. Pastor, mas então carregar a cruz é viver sofrendo? Não, nós vamos ver qual é o sofrimento que Jesus está falando aqui. Não é um sofrimento de dores, não é um sofrimento de passar necessidade, pode até acontecer tudo isso, mas é um sofrimento de o mundo rejeitar. É um sofrimento de você ser excluído, é um sofrimento de você ter deixado. É um sofrimento que a igreja primitiva passou por um sofrimento muito maior de perseguição. Irmãos, hoje você vê situações que pessoas têm a oportunidade de falar de Cristo e não falam. Porque tem medo da rejeição do nome de Cristo. Se eu falar de Jesus no meu trabalho, as pessoas podem me rejeitar. Veja como que é as coisas. Vamos lá, não entendi a pergunta. Negue a si mesmo. Isso aí. Exatamente. Você não consegue ser discípulo se você não negar a si mesmo. O exemplo, porque Jesus entrou nesse assunto quando Pedro tenta evitar, no discurso de Jesus, do sofrimento de Jesus. Eu pergunto para a igreja aqui, se Jesus não sofresse, se Jesus não fosse crucificado, se Jesus não fosse morto, nós estaríamos salvos? Não. Então veja como Satanás usa Pedro ali para tentar dizer o seguinte: Pedro, Jesus não precisa passar por isso, tentando mudar o projeto. Então Pedro tinha uma mentalidade humana, pelo amor humano de Jesus. Não um amor espiritual, ele como Deus, mas como homem. Por isso que negue a si mesmo, negue a sua razão, negue a sua vontade, negue o seu eu, negue a si mesmo. É necessário que haja rejeição por causa de Jesus. A rejeição não é contra você, a rejeição não é você, a rejeição é Jesus e o Evangelho. Essa é a rejeição. O livro diz assim: um cristianismo que não vinha mais levando a sério o discipulado, que transformara o evangelho no consolo da graça barata e que já não conseguia diferenciar a existência cristã da existência mundana, inevitavelmente entenderia a cruz como tragédia diária, como angústia e medo da vida natural. Ou seja, a igreja da graça barata, ela não entende a cruz como um sofrimento de união com Cristo, mas ela entende que a cruz é uma tragédia. A cruz não separa o homem de Cristo, pelo contrário, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Ou seja, você vai passar quando nós levamos isso para aquele período,
de Jesus, nós estamos levando para um período que Jesus está falando assim: vocês vão passar por vergonha, vocês vão passar por humilhações, vocês vão passar por situações, vocês vão ser perseguidos. Então, é nesse sentido que Jesus está falando aqui. Mas o evangelho de hoje, ele não quer falar de uma cruz que traz sofrimento, de uma cruz que traz perseguição, de uma cruz que nega a tua vontade. O evangelho de hoje, ele pega a cruz de Cristo e ele diz o seguinte: você pode moldar a cruz do jeito que você quiser. Lembra o videozinho que nós passamos aqui? Aí você molda a cruz aqui: eu posso isso, eu posso aquilo, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo, isso aqui não tem nada a ver, esse texto aqui eu não gosto, esse aqui já é bom. Então ele começa a fazer uma cruz para ele próprio. E quando ele faz uma cruz para ele próprio, ele está utilizando-se da graça barata, ele está fugindo da graça preciosa, está fugindo daquilo que Jesus colocou. Até aqui, ok, irmãos? A característica básica do sofrimento da cruz é ser rejeitado, desprezado, abandonado pelos seres humanos. É a característica básica da cruz. Então, pegue a sua cruz, está dizendo o seguinte: olha, tome a sua cruz, vai ser rejeitado, vai ser desprezado, vai ser abandonado, é isso. É nesse contexto aqui. Não é mais compreendida pelo cristianismo, que não sabe diferenciar a existência mundana e a existência cristã. E aí a gente volta para o texto original. Pedro não diferenciou a existência cristã, o propósito de Deus com a vida de Jesus Cristo. Ele estava pensando na existência humana, olhando por um olhar humano. E quando a gente olha com um olhar humano, a gente toma decisões erradas. A gente toma as decisões precipitadas. A gente faz o que não deveria fazer. Somente aquele que está unido com Cristo, tal como se dá no discipulado, está de fato sobre a cruz. Ou seja, a cruz é a união entre Cristo e o homem. O homem tem que estar preparado para isso. Agora, a frase fala: tome a sua cruz. Ou seja, ela já está preparada desde o início, a sua cruz. A sua cruz já está pronta. Jesus sabe, Deus sabe aquilo que você suporta e aquilo que você não suporta. Deus não vai permitir luta maior na tua vida do que você não suporte. Deus não vai fazer nada que você não aguente. A sua cruz já está preparada. Então, se nós olharmos os exemplos da palavra de Deus, nós vamos ver que Jó, a cruz de Jó era uma cruz pesada. Olha quanta coisa que Jó passou. Quantas, você vê a cruz de José, vendido como escravo, foi lá, cruz pesada. Paulo. Então, assim, cada um, e é interessante, se Deus pegasse a cruz de Paulo e desse para Pedro, não ia dar certo. A cruz de Paulo é de Paulo, a cruz de Pedro é de Pedro, a cruz minha é minha. Cada um tem a sua cruz. E aí ele fala assim: tome, é uma ação que nós temos que fazer, está disposto a fazer. Só falta o quê? Carregar. Carregar e seguir a Cristo, ou seja, Cristo vai à frente. O ser humano tem de carregá-la e suportá-la de acordo com o sofrimento e a rejeição que lhes foram reservados. Nada, irmãos, aí nós temos que entender, nada foge do controle de Deus. Às vezes nós achamos: se eu fizesse isso, e se eu fizesse aquilo? Deus está no controle da nossa história, Deus está no controle da nossa vida, Deus sabe de todas as coisas. Nada acontece sem o propósito e a permissão de Deus. Por isso, cada pessoa tem que carregar a sua cruz. Deus honra, e é interessante que alguns, Deus honra com grande sofrimento. Pastor, honrar com grande sofrimento, dando-lhe graça do martírio. E a outros não permite que sejam tentados além de sua força. E aí, mas no entanto, a cruz é uma só. Pegue sua cruz e siga. A cruz é imposta a cada cristão. A gente lembra aqueles que morreram nas arenas, aqueles que foram martirizados, aqueles que foram mortos e não negaram Cristo. Eles carregaram a sua cruz. E a alegria deles foi estar na glória com Cristo. A alegria deles é a recompensa.
O discipulado e a cruz é a morte do velho homem e o encontro com Jesus. Quando o homem pega a sua cruz e segue, quando ele valoriza mais servir a Deus, ser temente a Deus, é o encontro do velho homem. O velho homem fica para trás e uma nova criatura parte daqui para frente. Às vezes alguns pensam que a cruz é o fim, mas a cruz é o início de uma vida feliz em Cristo. Porque no momento que eu pego a minha cruz e sigo a Jesus, Ele está aí na frente, Ele está no controle. Eu tenho um pai para falar, eu tenho um pai para chorar, eu tenho um pai para dividir, eu tenho um pai para perguntar, pai. Então, no momento que nós pegamos a cruz, inicia-se uma comunhão com Jesus Cristo. O chamado ao discipulado de Jesus, o batismo em nome de Jesus Cristo, a morte e a vida, tudo está relacionado com a cruz. Quando você toma essa decisão de pegar a cruz e seguir Jesus, é uma decisão que vai marcar a sua vida. Eu não sei como você chegou até Cristo, ou na verdade como Cristo chegou até você, como Cristo foi te buscar, como Cristo te resgatou, mas é uma coisa muito interessante. Nós lembramos daquele dia, você lembra do dia que Jesus falou ao teu coração tão profundamente que você mudou de direção, você mudou. E é esse o propósito, você não está preocupado com o que as pessoas vão pensar, com o que vai acontecer, mas é entender que carregar a cruz é uma luta diária. Carregar a cruz é uma luta diária, não tem, eu vou carregar a cruz uma vez, não vai ter mais nada, não. O chamado de Cristo, o batismo, insere-se o cristão na luta diária contra o pecado e o diabo. Irmãos, todos os dias nós lutamos contra o pecado. Todos os dias. Talvez nós temos uma definição de pecado só em coisas grandes. Mas, irmãos, todos os dias nós lutamos contra o pecado. Por isso, cada dia, com suas tentações da carne e do mundo, traz consigo novos sofrimentos por Jesus Cristo. Quando nós negamos a nossa carne, nós negamos a nossa vontade, é um sofrimento, mas é um sofrimento em prol de Jesus Cristo, em prol de uma salvação, em prol de um propósito. As feridas abertas e as cicatrizes que o cristão leva dessa luta são sinais concretos da comunhão na cruz de Jesus. Ou seja, você pode ter marcas, pode ter feridas cicatrizadas, mas isso é um sinal da comunhão com Jesus Cristo, da comunhão de carregar a cruz. Nós precisamos entender de uma forma muito importante que não pode ser discípulo de Jesus quem não carregar a cruz. Não pode ser discípulo de Jesus quem faz a sua vontade. Ainda há um outro sofrimento, uma outra vergonha, dos quais nenhum cristão é poupado. Embora esteja certo de que apenas a paixão do próprio Cristo é sofrimento, que realiza a expiação, mas todo cristão vai passar por sofrimento. Todo cristão, quem nunca foi aqui criticado por ser dizimista em uma igreja? Quem nunca foi criticado porque, você não bebe, você não vai naquilo, você não faz isso? Quem nunca criticou, quem nunca apontou, quem nunca falou alguma coisa para você criticando? Esse sofrimento é carregar a cruz. Você está sofrendo não por você, mas é por ser cristão. O cristão não suportaria o peso desse fardo se não recebesse ele próprio a graça daquele que o chamou. A graça daquele que tomou sobre si os nossos pecados. Irmãos, nós precisamos entender que quando Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por ti, a graça preciosa, o sacrifício de Jesus ali, isso nos dá condição, porque Ele já levou sobre si o nosso pecado, Ele já levou sobre si as nossas dores, Ele já levou sobre si. E hoje nós temos a oportunidade de carregar a cruz, sabendo que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus.
Cristo não te chama a carregar a cruz para você se perder, não. Ele te chama a carregar a cruz para ser salvo, para ser diferente, para ser o sal dessa terra. A única forma de um cristão suportar os pecados que recaem sobre ele é perdoando-os, mas só o poder da paixão de Cristo torna isso possível. Ou seja, nós tivemos até uma aula aqui sobre isso. A única forma do cristão suportar o pecado que recai sobre nós é através do perdão. Porque sabia que é pecado também você se excluir ou não aceitar um irmão? Sabia que é pecado, que é um peso também? Às vezes alguém que te feriu, você carregar essa ferida a vida inteira, e às vezes você pode até falar assim, não, está tudo certo, mas aquela ferida está ali. Isso também é pecado. E carregar a cruz é liberar também perdão. Carregar a cruz é ser exemplo de Cristo, ser igual a Ele, liberar perdão. E aí é interessante, só o poder e a ação de Jesus, do Espírito Santo, da graça preciosa, que o homem tem condição de pedir perdão, de ser liberto desse peso, desse fardo. Assim como Cristo leva nosso fardo, levemos também o fardo de nossos irmãos. Essa é a lei de Cristo, quem tem de ser cumprida significa carregar a cruz. Tem um texto lá em Gálatas 6,2 que fala, levai a cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Pagar um preço, orar, carregar a cruz do irmão. Às vezes amigo nesse mundo é quando você está com dinheiro, fazendo churrasco, na beira da piscina, os amigos estão todos ali. A hora que fica enfermo, todo mundo some. Todo mundo desaparece. E a igreja tem um papel fundamental de carregar a carga uns dos outros, de orar uns pelos outros. Isso também é carregar a cruz. E não há outro modo de fazê-lo a não ser perdoando no poder da cruz de Cristo que agora nós participamos. Eu quero dizer que uma vez em Cristo, nós temos capacidade de perdoar. Nós temos capacidade de liberar perdão. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. E se você quer deixar as coisas velhas para trás, também deixa as mágoas, deixa as feridas, deixa aquilo tudo para trás, libera perdão. É necessário a liberação de perdão. O perdão dos pecados é o sofrimento de Cristo ordenado aos discípulos e é imposto a todos os cristãos. Os irmãos, prestem atenção. Quando Jesus estava na cruz, o que ele falou? Pai, perdoa-lhes por quê? E eles estavam fazendo o que com Cristo? Crucificando. E aí é muito fácil, irmãos, a gente falar que a gente perdoa quem... perdoei, está tudo certo. Quem não fez maldade, quem é bom, eu perdoo. Mas quem é ruim? Faz parte de carregar a cruz. E aí, irmãos, uma pergunta: como o discípulo saberá qual é a sua cruz? Como ele vai saber qual é a sua cruz? Como ele vai ter conhecimento da sua cruz? E aí, lembra que eu falei que pegue a sua cruz? A cruz já está pronta. Ou seja, quando você fala, Senhor, eis-me aqui, o profeta Isaías fez o quê? A quem enviarei, quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor. Ele a receberá ao entrar no discipulado do Senhor. Sofredor, mas ele reconhecerá a comunhão. Então, a sua cruz já está preparada. Assim, o sofrimento se torna característica do discípulo de Cristo. Nada, e é importante você entender, nada foge do controle de Jesus, nada foge do controle de Cristo, nada foge, tudo está na mão dele, ele vai à frente. Você acha que alguma coisa pode acontecer por acaso na nossa vida? Se ele vai à frente, se ele está à frente de todas as coisas. E aí, achei aqui, em um esboço para a Confessio Augustiana, encontra-se a definição de igreja como sendo a comunhão
daqueles que são perseguidos, torturados por causa do Evangelho. Veja a definição de igreja dada aqui nessa confissão. Foi Lutero. Nessa confissão de igreja. Igreja são aqueles perseguidos, torturados por causa do Evangelho. E aí hoje nós se deparamos com o Evangelho que não diz que não tem perseguição. Você pode fazer o que você quiser. Você não precisa, né? Você pode ter comunhão com Deus sozinho, você não precisa nem de igreja, você não precisa disso, você não precisa daquilo, você faz o que você quiser. É graça barata. Não há a perseguição, não há ali, irmãos, você não é envergonhado por causa do Evangelho. Porque se você está igual à pessoa do mundo, aonde está o Evangelho nisso? Se eu falo igual ao ímpio, se eu me visto igual ao ímpio, se eu ajo igual ao ímpio, aonde está a diferença? Aonde que está? Então não tem cruz. Está de acordo com a cor. E o texto é taxativo: quem não tomar a sua cruz, quem não quer entregar a vida ao sofrimento, à rejeição por parte dos seres humanos, perde a comunhão com Cristo e não é discípulo. Não é discípulo. Se você prefere não envergonhar teus amigos e falar que é cristão, você não é discípulo. Quando nós vamos aprendendo a nos posicionar. E que o teu testemunho, a forma de você falar, a forma de você se comportar, basta um olhar, as pessoas já vão te respeitar, não vão falar perto dele não, que ele é crente. Não vão comentar isso não, que ele é crente. Quem perde a vida no discipulado e carrega a sua cruz, tornará a entregá-la no próprio discipulado da comunhão de Cristo. Ou seja, eu perdi para essa vida. O simbolismo do batismo é morte para o mundo e nascer para Cristo. Carregar a cruz é isso. Você está morrendo para o mundo, está morrendo para a sua vontade, está morrendo para as coisas que você acha que é bom, e você está sendo entregue a Jesus Cristo, a fazer a vontade dele, o propósito dele. E eu quero dizer para a igreja, às vezes você fala assim, então pastor, ser cristão é viver chorando, é viver triste, é viver sofrendo. Não, ser cristão é desfrutar de Jesus Cristo todos os dias. Ser cristão é poder falar com ele. Ser cristão é chorar aos pés de Jesus. Ser cristão é quando nós não sabemos o que fazer, o Pai vai à frente e direciona. Ser cristão é quando tudo parece perdido, ele dá a solução para as coisas. Então, ser cristão é viver na alegria de Cristo. Não é na alegria da minha vontade, mas na alegria da vontade do Pai. E eu pergunto, qual pai quer algo ruim para o seu filho? Qual pai quer castigar o filho, ver o filho, vou fazer agora até ele perder tudo, vou botar ele para fora? Não. O pai pode até deixar ele passar por um aperto para aprender, mas o pai deixa o filho passar por um aperto, mas ele está ali, eu vou olhar, se ele não conseguir, eu ajudo. Se ele não conseguir aqui, irmãos, nós somos co-herdeiros de Cristo. Nós temos um Pai que vai à frente, nós temos um Pai que é tudo para nós. E carregar a cruz de Cristo não é viver de cabeça baixa, não. Carregar a cruz de Cristo não é o fim, não. É o início de uma comunhão com Jesus Cristo. É o início de uma comunhão com aquele que fala, vai, a tua fé te salvou, vai ser curado disso. Irmãos, é maravilhoso a intimidade com Cristo. Pois é, mas só tem certeza dessa vida, primeiro, carregando a cruz, você entendendo a negativa. Pois é. E o Soares falou que vida eterna. Eu pergunto, você tem certeza da vida eterna? Porque o discípulo de Jesus fala, eu tenho. Porque está andando com Cristo. Por isso, irmãos, o sofrimento dos cristãos nada tem de estranho. Antes, é muito mais graça e alegria pura. Eu pergunto para os irmãos aqui, antes de um lutador levantar o troféu de campeão, ou cinturão de campeão, ele tem que passar pelo quê? Por uma luta. Só haverá vitória pela luta. Só haverá salvação
carregando a cruz, sofrimento da cruz. As histórias sobre os primeiros mártires da igreja demonstram que Cristo confere um significado especial ao momento de maior sofrimento de seus discípulos, com a certeza indescritível de sua proximidade e comunhão. Tem um livro, não sei se é o Coliseu de Roma, tem um nome que fala sobre exatamente o sofrimento dos cristãos no Império Romano. Tem os Heróis da Fé também. E, às vezes, nós achamos que nós sofremos muito. A gente não tem ideia do que a igreja primitiva passou para que hoje nós tivéssemos a liberdade de pregar aqui. Tem países que nós não podemos, que as pessoas não podem nem ler a Bíblia. Tem lugar que as pessoas não podem falar assim, graça e paz, a paz do Senhor, não pode. Tem lugar, se você falar assim, eu sou cristão, você é morto. Mas o que faz com que essas pessoas não neguem a Cristo? É a certeza da salvação. É a alegria de saber, eu estarei com Cristo na eternidade. Tudo isso vai acabar, irmãos. Todo sofrimento vai acabar. Lá em Apocalipse fala que Ele enxugará as nossas lágrimas. Tudo isso vai passar. Esse sofrimento tem um propósito. Você ser excluído na família tem um propósito. Você ser deixado de lado tem um propósito. Nós precisamos se posicionar como cristãos. Nós precisamos ter essa característica de não esconder a cruz, de carregar a cruz. Portanto, os piores momentos dos sofrimentos dos mártires suportaram por causa do seu Senhor. Há histórias de que homens na arena que mandavam se render ao imperador e eles se rendiam a Cristo. E foi um período que a igreja mais cresceu na história. Um dos períodos que houve um crescimento no cristianismo foi quando o Império Romano apertou o cristianismo ali. Então, a fé daquelas pessoas, a alegria de confessar Cristo diante de uma situação de vida ou morte. Que amor é esse que essas pessoas sentiam? Que amor é esse que as pessoas não negavam Cristo? Estevão foi apedrejado, diz a palavra de Deus que Estevão, se os irmãos lerem a defesa de Estevão, ele conta a história, ele vai lá e vem falando de Cristo. Quando ele fala de Cristo, ele é apedrejado aos pés de um jovem chamado Saulo. E por certo, segundo o historiador Flávio Josefo, ele diz que Saulo, quando ele estava 3 dias cego, sem ver nada, impactado de ver Cristo, aquela luz que brilhou no caminho de Damasco, que durante esses 3 dias ele deve ter pensado como aquele homem morreu defendendo isso. Agora eu entendo isso. Eu entendo a ação de Cristo. Cristo existe. Cristo é real. Irmãos, até hoje, tem gente que não entende que Cristo é real, que não desfruta disso. Para encerrar, irmãos, carregar a cruz comprovou ser a única possibilidade de vencer o sofrimento. Isso é válido para todos que seguem Cristo, porque foi válido para Ele próprio. Então guardem isso, carregar a cruz comprovou ser a única possibilidade de vencer o sofrimento. Porque aquele que carrega a cruz de Cristo, ele pode perder a vida nesse mundo, mas achará a vida em Cristo Jesus. Esse é o significado do discipulado e a cruz, de carregar a cruz. Não há discípulo que não carregue a cruz. É uma questão, se quiser carregar. Amém, irmãos? Os irmãos querem falar alguma coisa?